Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Bom, eu vou pedir já o seu like, que você deixe aí uma mensagem, que você compartilhe esse vídeo, tá bem? Que você subscreva também no canal, tá? Para que eu possa continuar aqui postando vídeos para vocês. Bom, esse vídeo aqui, essa aula de hoje, estamos na 13ª aula sobre o estágio ou o grau de ascensão, que é para você saber nessa vida qual é o estágio que você está nessa vida. É apenas uma curiosidade da numerologia, tá bem? Isso faz parte do curso, porém é uma coisa muito básica. Eu estava a pensar se daria, mas como a aula de hoje nós vamos falar sobre sobre um outro recurso, que é também básico, eu introduzi nessa aula para ficar uma aula mais composta, senão seria uma aula muito curta. Então vamos lá. Então, para sabermos aqui qual grau de ascensão, nós vamos utilizar aqui essas duas linhas, as vogais e as consoantes. O resultado aqui, tá bem? Aliás, o último resultado que nós temos, não esse resultado que eu coloco aqui. Esse resultado que eu coloco nessa coluna, na coluna AT, tá bem? É um resultado que eu utilizo apenas para conferência. Nós vamos utilizar aqui o número final da motivação, o número final da impressão, tá bem? Então, como funciona? Quando as vogais, ou seja, a primeira linha, quando o resultado das vogais for igual ao resultado das consoantes, nós estamos diante de uma pessoa com espírito elevado, tá bem? É uma pessoa que em vidas passadas, ela contribuiu para a humanidade e nesta vida também ela vem trazendo iluminação para as pessoas, né? Então, a responsabilidade dessa pessoa é de trazer iluminação, de trazer paz, harmonia entre seus irmãos. Nesta encarnação, essa pessoa tem como responsabilidade ensinar o próximo a se iluminar também, tá? São pessoas iluminadas. Quando a vogal ela é maior, o resultado das vogais são maiores que os das consoantes, nós estamos diante de um espírito rebaixado. É aquela pessoa que em vidas passadas alcançou um estágio muito elevado de honrarias, foi uma pessoa muito importante, uma pessoa que possuiu muitos bens e não soube aproveitar. Aproveitou o seu poder e a energia, então, para de forma equivocada, de forma errada, né? Então essa pessoa nesta vida, ela foi rebaixada para que ela possa aprender novamente com os erros do passado, para que ela possa fazer as correções necessárias. Temos aqui então as vogais. Quando as vogais são menores que as consoantes, estamos diante de um espírito em ascensão, tá bem? Um espírito que está aqui a aprender também, é um espírito que está a evoluir. Não que os três não estejam, os três estão, mas cada um numa vertente diferente. Agora vamos passar para as relações intervalores, que é o quê? São os números repetidos no primeiro nome. Nós podemos utilizar aqui o primeiro nome, ou para pessoas que têm nomes compostos, nós podemos utilizar para os dois nomes, esses cálculos. Quando os números eles se repetem, pelo menos eles se repetem mais de uma vez, ou seja, eles são o dobro, no mínimo o dobro de qualquer outro número, isso já pode identificar algumas questões ligadas a personalidades. E ali nós vamos identificar qualidades dessa pessoa e defeitos, se é que a gente pode chamar de defeitos. Vamos chamar de dificuldades, seria o mais ideal, o mais correto. Então vamos verificar aqui. No meu exemplo eu tenho o nome Maria, né? O nome Maria o número para a letra M é o 4, correspondente. A é o número 1, letra R é o número 2, letra I o número 1 e letra A o número 1. Então eu tenho aqui uma repetição do número 1, né? Então nós vamos depois verificar o que isso significa, como esse 1 ele interfere na personalidade da Maria. E por que de repente, uma Maria ela tem motivação 8 e uma outra Maria tem uma motivação também 8, e porque elas são diferentes, tá bem? Nós podemos identificar aqui no meu caso, eu posso identificar como uma Maria de Lourdes, que é um nome composto, tá bem? Então eu posso identificar mais
outras informações a nível de personalidade e identificar o porquê há diferenças entre as pessoas, tá bem? Outra questão aqui em relação aos nomes compostos. Tanto os nomes pessoais também, nomes apenas um nome individual, o nome composto, nós podemos aqui identificar outra questão, que aí entraremos mais no campo das constelações familiares. Todo nome, nós escolhemos esse nome antes de nascermos, nós escolhemos, segundo a Cabala, nós escolhemos, porque o nome contém uma vibração compatível à vibração da família a qual nós iremos nascer. E essa vibração, ela tanto é compatível com essa família, também é compatível com tudo aquilo que a gente tem de missão, tudo aquilo que a gente precisa vir a aprender, tudo aquilo que a gente vem vivenciar nesse mundo, né? Aquilo que a gente se propôs, ele tem uma vibração, um código. E o nome, quando nós escolhemos, ele tem essa compatibilidade com tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Então, aqui no nome Maria, nós podemos identificar uma pessoa comum, ok? Mas também podemos identificar se há outras Marias na família e verificar se essa pessoa da qual nós estamos a descer o mapa, ela realmente é a Maria em questão, ou se ela, por algum motivo, está a viver ou está a vivenciar questões relacionadas a uma Maria que já teve na família, né? Por muitas vezes, segundo a constelação familiar, as pessoas, às vezes por amor, às vezes para dar continuidade a uma história, de uma forma inconsciente, passam a viver da mesma forma que os seus antepassados, né? Passam a repetir padrões. E isso é muito comum encontrar nos nomes compostos, principalmente nos nomes compostos. É muito comum identificar pessoas que de repente foram renegadas, pessoas que brigaram, tiveram brigas na família. Então, quando nós estamos a descer um mapa de alguém, nós temos que identificar também essa situação. Se esse nome há alguma identidade anterior da pessoa a qual nós estamos a descer o mapa. Porque isso nós podemos obter muito mais informações, principalmente daquelas pessoas em que alguns números não batem, algumas questões não estão corretas, ela acha que aquelas informações que estão no mapa não estão a bater certo com ela, então nós temos que verificar se ela está a viver a vida dela ou está a viver a vida de uma outra pessoa, tá bem? Esse é um assunto um pouco mais complexo. Obviamente, se vocês quiserem que eu aborde esse assunto numa próxima aula, ou deixar para o final do curso, eu posso me aprofundar mais nessa questão para que vocês possam entender mais como isso influencia e como nós podemos identificar nos nomes compostos, tá bem? Essa questão ligadas aos antepassados. Então aqui eu tenho a numeração, obviamente que eu tenho o número 4, ele se repete. Se eu for analisar aqui o nome composto, eu tenho o número 4 que se repete também, mas aqui nós vamos utilizar apenas o número 1, que eu vou trabalhar apenas com o nome Maria, tá bem? Que repete 3 vezes aqui neste caso. Então vamos para os números, né? A informação de cada número. O 1, ele, como já disse diversas vezes, é aquela pessoa independente, aquela pessoa ambiciosa, porém ela tem uma inclinação ao egoísmo e à possessividade, e isso a nível de personalidade, tá bem? O 2 tem uma inclinação à diplomacia, aquela pessoa que gosta de ver harmonia entre os outros, tá bem? Ela sabe conversar com todo mundo, é uma pessoa que quer o bem de todo mundo. Gosta de música, gosta de artes e gosta de cooperar. No fator negativo, na sua personalidade, é aquela pessoa tímida e aquela pessoa insegura. O 3 ele tem grande capacidade de se expressar, grande imaginação e senso de humor. Porém, vibrando de forma equivocada,
ele é irresponsável, impaciente e muito materialista. O 4, ele gosta de trabalhar, é honesto, econômico e obstinado, tá bem? Agora, no seu aspecto negativo, é aquele que falta de foco, falta objetivo na vida, tá bem? E ele não consegue se colocar, é aquela pessoa sem atitude, não consegue se posicionar na vida. Sabe aquela pessoa que tem medo de colocar de expressar a sua opinião? Pois é o número 4, quando vibrado negativamente. Número 5, é impulsivo, é nervoso, é muito sexual, portanto fica aqui uma chamada de atenção, tomar cuidado em relação a isso também. Ele gosta também de viajar e gosta de se mudar de local, de casa, de trabalho, enfim. Fica aqui uma dica também para os 5, para tentar aí amenizar o nervoso, a impulsividade, tente viajar bastante. 6, capacidade para assumir grandes responsabilidades. É caseiro, gosta da família, né? Então gosta de estar em casa e é um bom educador. Sabe passar a palavra, sabe ensinar. Quando vibrado negativamente, é polêmico, instável, tem uma instabilidade emocional muito grande, gosta de brigas, conflitos, enfim. É aquela pessoa mesmo fuxiqueira. O 7, ele é analítico, ele tem a mente ágil também, é perfeccionista, equilibrado, culto, enigmático e excêntrico. Porém, o 7, ele tem que tomar cuidado para não ficar muito no seu campo de introspecção, muito introspectivo, tá bem? Pode perder grandes oportunidades e grandes possibilidades de ter bons amigos ou um grande amor por viver apenas o seu mundo, né? Não se expressar, não abrir o seu mundo para outras pessoas entrar. Então o 7 tem essa dificuldade quando vibrado de forma negativa. 8, capacidade para números, negócios, liderança. Geralmente são pessoas que trabalham no executivo, são pessoas que têm um grande senso de valores materiais, tá bem? O único problema do 8 é por querer ser o dono da verdade. E nem sempre temos a verdade, né? Como nosso aliado. 9. Olha para o todo de forma universal, tem dons artísticos, literários e é uma pessoa que precisa viajar, gosta de viajar. Porém, o lado negativo é aquela pessoa egocêntrica, aquela pessoa desapegada, desapegada de bens materiais. Então, o que acontece? Como eu já disse aqui algumas vezes, o 9 ele tem essa tendência, ou ele é muito apegado às coisas materiais, ou ele tem um desapego. Mas esse desapego é mais por medo. Então ele tem uma fuga da realidade ou da sociedade, né? Ele vai fazer ativismo quando na realidade o que ele deveria trabalhar era o equilíbrio, né? Nós temos que trabalhar o equilíbrio, sempre a coluna do meio, tá? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham descido o mapa de vocês, que na próxima aula nós vamos já começar, na próxima aula nós vamos falar sobre os números harmônicos, tá bem? Então, muito obrigado, até aqui e até a próxima. Tchau!